Há momentos em que a alma percebe que algo invisível se aproxima. Não é uma ameaça evidente, não é um perigo que se possa tocar, mas uma inquietação que surge de repente, como se o coração soubesse que precisa de proteção urgente. A casa parece mais silenciosa, os pensamentos mais pesados, os vínculos mais frágeis. É nesses instantes que o ser humano entende que existe um combate espiritual acontecendo ao redor da família, mesmo que ninguém veja. E é exatamente nesses momentos que o céu decide intervir de maneira direta, poderosa e incontestável. É aqui que o Salmo 91 entra em cena. Ele não é apenas um conjunto de palavras, mas uma fortaleza construída pela própria voz de Deus. Cada versículo é um muro, cada promessa é uma muralha, cada frase é um escudo que envolve a vida daquele que confia. Quando proclamado com fé, o Salmo 91 transforma a atmosfera espiritual do lar. Ele declara que quem habita no esconderijo do Altíssimo permanece sob as asas da proteção eterna. Ele anuncia que nenhuma força contrária permanecerá de pé diante da luz divina. Ele estabelece que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E essa verdade começa a mover anjos, a abrir caminhos e dissolver ataques. Mas hoje, neste vídeo, algo ainda mais profundo acontece. A voz do Salmo 91 se une à presença e à missão de São Miguel Arcanjo, o defensor das famílias, o comandante das milícias celestiais, aquele que se levantou no princípio para derrotar a rebelião das trevas e continua lutando por cada filho de Deus. Quando o Salmo 91 é proclamado com fé e invocado sob a intercessão de São Miguel, ele se torna arma de luz, escudo de fogo, barreira intransponível contra qualquer força espiritual que tente tocar a vida da família. Imagine, neste exato momento, o arcanjo descendo sobre sua casa como coluna de luz. Sua presença não é suave, é firme, sólida, imponente. Ele pisa no território do lar como quem recebe uma missão direta do Altíssimo. Sua espada flamejante corta o ar, não para ferir, mas para proteger. Suas asas se abrem sobre a família como muralha viva, e diante dessa presença celestial, tudo o que é sombra recua. Tudo o que é treva perde força. Tudo o que ameaçava a paz se desfaz antes mesmo de tocar aqueles que Deus ama. O Salmo 91 começa a envolver a casa como perfume de santidade. Ele percorre os corredores, toca as portas, repousa sobre os quartos, permeia cada ambiente com a promessa divina de proteção. O lar se torna altar. A casa se torna território consagrado. E enquanto cada palavra é proclamada, São Miguel confirma com sua espada aquilo que a palavra declara com autoridade. A presença do arcanjo não substitui o salmo, ela o potencializa. E o salmo não substitui o arcanjo, ele o fortalece. Juntos, eles formam o escudo espiritual mais poderoso que uma família pode receber. E é justamente por isso que este momento exige atenção, entrega e fé. Porque Deus deseja proteger sua família de maneira integral. Corpo, alma, mente, espírito, sonhos, vínculos e caminhos. Nada está fora do alcance da graça quando o Salmo 91 é proclamado como oração de fé e São Miguel é invocado como guardião. Este vídeo foi criado para conduzir você por essa experiência espiritual profunda e verdadeira, não como ritual, não como tradição vazia, mas como encontro real com a proteção divina. Agora, abra o coração. Permita que a palavra toque você. Permita que São Miguel se coloque à porta da sua casa. Permita que o Espírito Santo expulse toda sombra escondida. Porque hoje,
algo vai acontecer. Hoje, Deus declara sobre a tua família: nenhum mal te sucederá. O guardião nas portas invisíveis do lar. Há portas nas casas que todos conhecem, portas de entrada, portas de quartos, portas que se abrem e se fecham diante do cotidiano. Mas existem outras portas, portas espirituais, invisíveis aos olhos, que determinam o que entra e o que sai do coração da família. São portas que se abrem por meio de pensamentos, emoções, atitudes e ambientes. Portas que o inimigo tenta atravessar com silêncio, confusão, medo e divisão. Portas que muitas vezes nem percebemos que deixamos abertas. É diante dessas portas invisíveis que São Miguel Arcanjo se coloca como guardião enviado por Deus para impedir que qualquer sombra tenha acesso ao lar. O inimigo raramente entra com violência. Ele se aproxima com sutileza, com pequenas influências, com distrações, com pensamentos que parecem inofensivos, mas que carregam sementes de desgaste. Um simples desânimo, quando não enfrentado, pode se tornar uma brecha. Um temor persistente pode se transformar em porta aberta. Uma palavra dita em irritação pode servir de entrada para a discórdia. A alma humana, fragilizada pelo ritmo da vida, às vezes não percebe essas fissuras, mas o mundo espiritual as vê com clareza. E por isso Deus coloca São Miguel à porta do lar, não como visitante, mas como sentinela permanente. Quando o fiel invoca a presença do arcanjo, ele não espera para agir. Ele examina, com o olhar que atravessa o invisível, cada porta espiritual que o inimigo tenta usar para entrar. Ele observa pensamentos que enfraquecem a fé e os corta pela raiz. Ele percebe sentimentos que tentam gerar divisão e os dissolve antes que se transformem em conflito. Ele identifica cansaços que tentam se tornar desespero e os desaparece com um toque de luz. Ele conhece a estrutura invisível da casa porque Deus o ensinou a discernir tudo o que ameaça a paz de um lar. E quando São Miguel encontra uma porta aberta, ele não acusa, ele protege. Ele se coloca diante dela como muralha. Suas asas se expandem, sua espada se ergue e sua presença impede qualquer movimento espiritual destrutivo. Ao mesmo tempo, ele inspira a família a fechar essa brecha por dentro, a perdoar onde há mágoa, a conversar onde há silêncio, a resolver onde há conflito, a orar onde há fraqueza. A proteção angelical se une à responsabilidade humana, criando um muro firme que bloqueia toda a ação do mal. Essas portas invisíveis também se abrem ou se fecham por meio das escolhas espirituais feitas dentro do lar. Quando há oração, a porta se enche de luz. Quando há perdão, ela se fortalece. Quando há humildade, ela se fecha para o orgulho que tenta entrar. Quando há gratidão, ela se blinda contra murmurações que desgastam a alma. E quando o Salmo 91 é proclamado dentro da casa, cada porta invisível se torna um ponto de vigilância iluminado pela presença de Deus, onde nenhum mal pode permanecer. São Miguel conhece cada uma dessas dinâmicas. Ele entende como o inimigo age, não porque teme o mal, mas porque já o venceu no início dos tempos. Ele sabe como as trevas tentam entrar, por pensamentos dispersos, por sentimentos enfraquecidos, por decisões precipitadas, por palavras impensadas. Mas quando o arcanjo está de pé diante das portas invisíveis, nada atravessa sem ser confrontado pela luz. Ele é o guerreiro que guarda as entradas e saídas da alma. Ele é o guardião do que entra e do que permanece. Ele é o protetor daquilo que Deus ama. E enquanto as pessoas da casa seguem a rotina, São Miguel continua sua vigília. Enquanto dormem, ele permanece acordado. Enquanto se distraem, ele permanece atento. Enquanto enfrentam dificuldades, ele permanece firme.
Deus o colocou como sentinela não para vigiar o exterior da casa, mas para proteger o coração de quem vive ali. E quando a oração do Salmo 91 ressoa sobre o lar, São Miguel confirma cada promessa, selando as portas invisíveis com a força que nunca falha. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É assim que começa a proteção, com vigilância espiritual, com luz sobre o invisível, com o arcanjo de pé diante das portas que ninguém vê, mas que determinam toda a segurança do lar. E quando ele está lá, nenhuma sombra é capaz de entrar, nenhuma seta encontra caminho, nenhum mal encontra espaço, porque o guardião que Deus colocou diante da tua família conhece cada porta e ele as protege com a força da fidelidade divina. O mal que se move no silêncio e a luz que o desarma. O inimigo não se aproxima da família com ruído, nem com sinais evidentes, nem com ameaças que se mostram logo de início. Ele se move no silêncio, um silêncio denso, quase imperceptível, que tenta se infiltrar na alma sem ser detectado. Ele se aproxima pelos cantos da mente, pelas frestas da emoção, pelos espaços onde a rotina enfraquece a vigilância espiritual. É um movimento sutil, calculado, que opera nas sombras, buscando um único objetivo: entrar sem ser percebido. E é exatamente por isso que tantas pessoas sentem o peso do ambiente antes mesmo de entender o que está acontecendo. O mal observa quando há desgaste emocional. Ele percebe quando a família está cansada, quando as tensões aumentam, quando a oração diminui, quando o desânimo se instala. Ele espera o momento oportuno para tentar confundir, dividir, desanimar ou enfraquecer. Não precisa começar com grandes ataques. Basta uma inquietação que cresce, um medo que se intensifica, uma palavra que fere mais do que devia. Aos poucos, o silêncio vai se tornando sombra, e a sombra vai criando espaço para que o mal tente se aproximar. Mas o mal, por mais astuto que seja, nunca opera fora do olhar de Deus. E quando o inimigo se move no silêncio, é no silêncio que também se manifesta a luz. Uma luz que não se anuncia com barulho, mas que invade com autoridade. Uma luz que não pede permissão para entrar, mas que se estabelece porque vem do próprio Espírito Santo. E é exatamente nesse momento que São Miguel Arcanjo entra em ação, não como visitante, mas como guerreiro enviado pelo Altíssimo. São Miguel é capaz de perceber movimentos espirituais antes mesmo que eles se tornem perceptíveis ao ser humano. Ele enxerga aquilo que o fiel não vê. Ele identifica intenções que o coração não consegue decifrar. Ele reconhece pressões espirituais que a alma apenas sente como peso. E assim que reconhece o avanço das trevas, ele levanta sua espada e desfaz o que o inimigo tentou produzir no silêncio. Sua luz corta a escuridão com precisão divina. Sua presença rompe a estratégia das sombras com autoridade. Ele não espera que o mal se fortaleça. Ele age antes disso. O silêncio do mal tenta gerar confusão, mas a luz de São Miguel traz clareza. Tenta gerar medo, mas sua presença produz coragem. Tenta semear divisão, mas sua força restaura a unidade. Tenta criar escuridão, mas ele ilumina tudo. Onde São Miguel pisa, a escuridão se desfaz como névoa diante do sol. Isso acontece porque o arcanjo não luta com força própria, mas com a força que recebe do Espírito Santo. A luz que ele carrega não nasce dele, nasce de Deus. Ele é instrumento da verdade divina, enviado para proteger aqueles que caminham na fé. E enquanto o mal se move silencioso, São Miguel se move com autoridade. Ele percorre os ambientes espirituais do lar, dissipando pensamentos de angústia, enfraquecendo influências negativas, afastando presenças que tentam tocar a paz da família.
Ele toca os lugares onde a sombra tenta se instalar e ali derrama a luz. Ele se coloca diante de cada movimento sutil do inimigo e o desarma sem esforço, porque a luz vence a escuridão não pela força, mas pela própria natureza. Onde há luz, a escuridão simplesmente deixa de existir. Muitas vezes o fiel não percebe essa batalha, mas sente seus efeitos. A opressão some, a inquietação diminui, a paz volta, a confusão se desfaz. O peso interior cede. Nada disso é coincidência. É o resultado da luz divina que desarma o mal antes que ele se manifeste, da ação de São Miguel que vigia incessantemente e da promessa do Salmo 91 que declara: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O mal tenta agir em silêncio porque precisa de brechas. A luz age em silêncio porque pode entrar em qualquer lugar. O inimigo se aproxima com sutileza. Deus envia o arcanjo com autoridade. A sombra tenta esconder-se. A luz revela. O mal tenta semear medo. O arcanjo devolve coragem. O inimigo tenta assombrar. Deus ilumina. E enquanto tudo isso acontece no mundo invisível, a família vive o efeito no mundo visível. Pequenas tensões se dissolvem, o ambiente se torna mais leve, os relacionamentos se pacificam, a mente encontra descanso. A presença do Espírito Santo e a proteção de São Miguel transformam silenciosamente aquilo que o mal tentou desordenar. A batalha ocorre na dimensão espiritual, mas a vitória se manifesta na vida cotidiana. Por isso, quando o coração sentir um peso estranho, quando o ambiente parecer diferente, quando a alma intuir que algo está tentando agir, lembre-se, você não está sozinho. Antes mesmo que o mal se aproxime, São Miguel já foi enviado. Antes mesmo que a sombra cresça, a luz já foi acesa. Antes mesmo que a inquietação fale mais alto, Deus já ordenou a proteção. E quando o arcanjo se levanta, nenhuma força contrária permanece de pé. A luz sempre vence, a verdade sempre triunfa, a proteção sempre chega, e a sombra, por mais silenciosa que seja, nunca é mais rápida do que o Deus que vê tudo. O Salmo 91 como proclamação de toda a casa. Há palavras que apenas informam, palavras que apenas descrevem, palavras que se limitam ao som e ao gesto. Mas há também palavras que carregam poder espiritual, palavras que atravessam a alma, palavras que se tornam caminhos pelos quais Deus desce para tocar a vida humana. O Salmo 91 pertence a esse segundo grupo. Ele não foi dado ao povo de Deus como poesia, mas como promessa. Não foi escrito como reflexão, mas como decreto. Não foi criado para ser apenas lido, mas para ser proclamado com autoridade, especialmente quando se deseja proteger uma família contra todo o mal. Quando o Salmo 91 é rezado dentro de uma casa, algo muda no espaço espiritual. A palavra não apenas ecoa, ela se instala, ela habita o ambiente, ela se torna fundamento, escudo, muro, abrigo. Ela ordena que nenhuma força contrária permaneça ali. É como se a própria voz de Deus fosse liberada sobre portas, janelas, quartos e caminhos interiores do lar. O que antes estava vulnerável começa a ser revestido de luz. O que antes parecia inseguro começa a ser guardado por promessas eternas. A casa se transforma em território consagrado. É importante entender que, nas Escrituras, quando Deus fala, Ele cria. Quando Ele decreta, Ele estabelece. Quando Ele promete, Ele cumpre. E no Salmo 91, Deus não apenas fala, não apenas decreta, não apenas promete. Ele se compromete pessoalmente com a proteção daquele que confia. Ele diz: Eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu te livrarei.
Essas não são palavras metafóricas, são declarações diretas da vontade divina. São compromissos firmados pelo próprio Deus. Por isso, quando o fiel proclama o Salmo 91 no lar, ele não está recitando versos, mas ativando promessas. Ele está trazendo para dentro da casa a força que protegia Israel no deserto, a presença que acompanhava o povo durante as batalhas, a mesma defesa que cobriu os profetas e sustentou os justos. A palavra não perde poder com o tempo. O tempo se curva diante da palavra. E é aqui que a presença de São Miguel Arcanjo entra de forma ainda mais intensa. O arcanjo é o defensor da verdade divina. Ele é aquele que, no início dos tempos, protegeu o céu contra a rebelião das trevas e continua protegendo a Igreja e os filhos de Deus até hoje. Quando o Salmo 91 é proclamado, São Miguel reconhece naquelas palavras a voz do próprio Altíssimo. Ele não apenas escuta, ele responde. Ele não apenas observa, ele age. Cada versículo se torna movimento angelical. Cada promessa se torna golpe de luz. Cada decreto se torna ordem de batalha para o arcanjo e suas legiões. Quando o lar declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. São Miguel cobre a casa com suas asas. Quando a família proclama: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. O arcanjo ergue sua espada e marca o território como propriedade divina. Quando os moradores dizem: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, São Miguel sela portas invisíveis, corta ataques programados, dispersa influências espirituais e garante que nada daquilo que não vem de Deus encontre caminho naquela casa. A palavra se torna ação, a promessa se torna proteção, a proclamação se torna escudo. E é por isso que o Salmo 91 precisa ser proclamado, não apenas lido silenciosamente. A voz humana, quando unida à fé, transforma o ambiente. Cada frase pronunciada cria movimento espiritual. Cada pausa abre espaço para a graça. Cada respiração durante a oração se torna entrega. Deus criou o universo por sua palavra, e essa mesma palavra continua criando realidades de luz quando proclamada pelos seus filhos. Quando o Salmo 91 é declarado na casa, ele ordena ao inimigo que recue. Ele dissolve o medo que tentava se acomodar. Ele desarma tensões internas. Ele devolve serenidade. Ele fortalece vínculos. Ele limpa a atmosfera espiritual. Ele reorganiza aquilo que estava espiritualmente desalinhado. Ele traz à memória aquilo que a alma havia esquecido. Que Deus está presente, que Deus guarda, que Deus protege, que Deus luta por seus filhos. E o Salmo 91 não age apenas no ambiente exterior da casa. Ele age no interior das pessoas. Ele toca a imaginação, dissipando cenários de medo. Ele toca os pensamentos, trazendo clareza e confiança. Ele toca o coração, restaurando a esperança. Ele toca as emoções, acalmando tempestades internas. Ele toca a vida espiritual, reacendendo o desejo de oração. Ele toca a fé, fortalecendo-a como ferro purificado no fogo. A casa que proclama o Salmo 91 se torna refúgio, não porque as circunstâncias mudam imediatamente, mas porque a presença de Deus é estabelecida como fundamento. E uma casa firmada sobre a palavra não cai. Uma família que se reúne ao redor do Salmo 91 não se quebra. Um lar que ressoa com essa proclamação não é vulnerável às trevas, porque a proteção não nasce da muralha humana, mas da promessa divina. Por isso, quando você proclamar o Salmo 91 em sua casa, permita que cada palavra se torne luz. Veja São Miguel caminhando pelos cômodos enquanto você ora.
Imagine a espada flamejante marcando portas invisíveis. Sinta a sombra do Onipotente repousando sobre sua família. E deixe que a verdade desse salmo habite profundamente o seu lar. Porque quando o Salmo 91 é proclamado, o mal perde território e o céu assume o governo daquela casa. A espada de São Miguel e a promessa do nenhum mal te sucederá. Há promessas na Escritura que soam como consolo, outras como direção e algumas como autoridade declarada pelo próprio Deus. Entre todas elas, poucas são tão fortes e tão diretas quanto esta que habita o coração do Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. Esta não é uma frase de esperança vaga. É um decreto espiritual, uma linha traçada pelo próprio Altíssimo entre a família que confia e o mal que tenta se aproximar. É uma palavra que não depende de circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. E quando essa promessa é acolhida com fé, Deus envia seus anjos para garantir que ela se cumpra. Entre estes anjos, há um que se destaca com missão particular: São Miguel Arcanjo, o defensor das almas e protetor dos lares que se entregam à vontade divina. A espada de São Miguel não é símbolo de violência, mas de proteção. É a expressão visível da autoridade espiritual que Deus concede ao arcanjo quando o envia para guardar seus filhos. Nas passagens da Sagrada Escritura, onde os anjos aparecem, não o fazem para atemorizar o justo, mas para afastar o inimigo e estabelecer a ordem divina. Assim como o anjo do Senhor se colocou diante do exército inimigo no livro do Êxodo, assim como o anjo tocou a fornalha ardente para proteger os jovens hebreus, assim também São Miguel ergue sua espada diante daquilo que tenta atravessar a fronteira espiritual do lar. A espada que ele carrega é acesa pelo Espírito Santo. Não é fogo comum, mas fogo de verdade, justiça e luz. A escuridão não resiste a ela, porque a escuridão não possui substância diante da presença divina. A espada não corta o visível, mas o invisível. Não combate pessoas, mas forças espirituais. Não age por impulso, mas por ordem do Altíssimo. Cada movimento da espada de São Miguel afirma a autoridade de Deus sobre a família que ora, que proclama o Salmo 91 e que se refugia sob as asas do Onipotente. Quando o fiel declara a promessa, nenhum mal te sucederá, ele não apenas recita a palavra, mas entrega a Deus o direito de atuar com poder em sua vida. O mal tenta se aproximar por caminhos sutis. Às vezes tenta vir como inquietação, outras vezes como conflito repentino, em alguns momentos como medo sem explicação, ou até como cansaço espiritual. Mas a espada de São Miguel se coloca entre o mal e o coração do fiel. A promessa se torna barreira. A presença do arcanjo se torna muralha. A palavra se torna escudo. Há batalhas espirituais que o ser humano não percebe. Há ataques que não se manifestam em forma de eventos, mas em forma de peso emocional. Há tentações que surgem como pensamentos que não pertencem ao fiel. Há influências que tentam encontrar brechas na rotina da família. E é justamente nesses lugares silenciosos que São Miguel age com mais prontidão. Ele examina, com olhar de guerreiro celeste, tudo aquilo que tenta tocar a paz da casa. Se encontra movimento de trevas, ele o interrompe. Se encontra seta invisível, ele a quebra. Se encontra laço preparado, ele o desfaz. Sua espada ilumina ambientes espirituais que os olhos humanos não podem ver. A promessa "nenhum mal te sucederá" não significa a ausência total de dificuldades na vida, mas significa que nenhuma força espiritual contrária terá permissão de dominar, destruir ou enfraquecer aquilo que Deus guarda. O mal pode tentar se aproximar, mas não encontrará espaço para permanecer.
Pode tentar lançar ataques, mas eles serão anulados. Pode tentar provocar medo, mas a paz prevalecerá. Pode tentar dividir, mas Deus restaurará. A promessa não impede a luta, mas garante a vitória. E a vitória é sempre selada pela ação da espada do arcanjo, que combate por aqueles que pertencem ao Senhor. A espada de São Miguel também corta correntes interiores. Ela desfaz medos antigos. Ela rompe pactos espirituais feitos sem saber. Ela destrói palavras negativas que foram lançadas contra a família. Ela corta influências emocionais que tentam paralisar. Ela quebra laços de opressão que tentam se formar no silêncio da alma. A espada não age apenas no exterior, mas no interior. Ela purifica pensamentos, ilumina decisões e abre caminhos que antes pareciam bloqueados. Quando o Salmo 91 diz: Ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. É como se Deus estivesse anunciando a missão de São Miguel. Ele não guarda apenas um momento, mas todos os caminhos. Ele não protege apenas uma área, mas todas as dimensões da vida. Ele acompanha a família durante o dia, observa durante a noite, vigia enquanto todos dormem e permanece atento enquanto todos trabalham. Sua presença é constante, sua fidelidade é total, seu compromisso é sagrado. E quando o fiel proclama essa promessa com fé, a espada se acende com ainda mais força. Cada palavra dita se torna combustível espiritual para a batalha invisível. A oração se torna luz que orienta o arcanjo. A entrega se torna caminho aberto para que ele atue. A confiança se torna muralha que fortalece sua presença. O mal sente essa luz e recua. Ele reconhece a autoridade da palavra. Ele vê a espada acesa. Ele sabe que não há vitória possível diante da proteção enviada por Deus. Por isso, quando você proclamar a promessa, nenhum mal te sucederá em sua casa, imagine São Miguel elevando sua espada. Veja a luz divina percorrendo ambientes que antes pareciam carregados. Sinta a proteção se tornando mais forte. Perceba o peso espiritual sendo removido. A promessa está sendo cumprida diante de seus olhos. A mão de Deus está sobre a tua família. A espada do arcanjo está de pé diante do teu lar. A promessa foi dada, o arcanjo foi enviado, a proteção está estabelecida, a sombra do Onipotente, o abrigo onde a família é guardada. Há expressões na Sagrada Escritura que carregam profundidade tão grande que, quando pronunciadas, parecem envolver a alma com algo que ultrapassa a compreensão humana. Entre essas expressões, uma delas se destaca com poder particular: a sombra do Onipotente. O Salmo 91 não descreve essa sombra como escuridão, mas como abrigo, descanso, proteção e presença. Não é sombra que esconde, mas sombra que guarda. Não é sombra que ameaça, mas sombra que acolhe. É a sombra formada pela majestade de Deus, pela força de suas asas, pela luz intensa que só quem está muito perto do Altíssimo pode experimentar. Quando a família se coloca debaixo da sombra do Onipotente, ela não está buscando esconderijo por medo, mas buscando abrigo por confiança. A sombra de Deus não é sinal de fraqueza humana, mas de sabedoria espiritual. É reconhecer que nenhuma força criada, nenhuma influência contrária, nenhuma intenção do inimigo é capaz de romper aquilo que nasce da presença divina. Na sombra do Onipotente, a alma deixa de lutar sozinha. O coração deixa de carregar pesos que não pode carregar. A mente deixa de enfrentar tempestades sem apoio. O lar deixa de ser vulnerável e passa a ser fortalecido pela promessa eterna de proteção. Essa sombra é mais do que imagem poética, é realidade espiritual. Ela se forma quando Deus se aproxima. Ela se estende quando Ele decide proteger.
Ela se consolida quando ele vê o coração entregar-se totalmente. E no momento em que a sombra do Onipotente repousa sobre uma família, toda a casa é envolvida por uma presença que desfaz medos, acalma agitações e estabelece paz. Há lares onde a presença de Deus é percebida antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Há casas onde o ambiente espiritual muda simplesmente porque a sombra do Altíssimo repousou ali. Mas essa sombra não age sozinha. Deus, na sua sabedoria eterna, escolheu enviar seus anjos para agir como braços desta proteção. Entre eles, São Miguel Arcanjo assume posição de destaque. Quando o fiel se refugia debaixo da sombra do Onipotente, São Miguel assume a posição de guardião, como guerreiro posto à porta, observando tudo, protegendo tudo, discernindo tudo. Enquanto a sombra de Deus cobre, São Miguel vigia. Enquanto Deus envolve a família com sua paz, o arcanjo garante que nenhuma força espiritual contrária atravesse o território protegido. A sombra do Onipotente também age dentro da alma. Ela cobre as memórias feridas e começa a curá-las. Ela toca as dores silenciosas que ninguém vê. Ela suaviza conflitos internos que pareciam impossíveis de resolver. Ela aproxima corações que estavam distantes. Ela devolve a serenidade de quem já havia esquecido como é viver em paz. Quando essa sombra chega, aquilo que antes causava ansiedade perde o poder. Aquilo que gerava confusão perde a voz. Aquilo que provocava medo perde a autoridade. A família inteira é recolhida sob uma proteção silenciosa, estável e profundamente amorosa. E há algo precioso na forma como Deus manifesta essa sombra. Ela não exige perfeição, mas entrega. Ela não espera que a família esteja espiritual ou emocionalmente organizada. Ela apenas pede sinceridade. Basta um coração que diz: Senhor, preciso de Ti. E a sombra começa a se formar. Basta um ato de fé, por menor que seja, e a proteção se move como vento suave que chega sem alarde, mas que muda tudo. Quando a sombra do Onipotente se estabelece sobre o lar, ela cria uma atmosfera espiritual onde as trevas não conseguem permanecer. Não importa qual tentativa o inimigo faça, ele não consegue se aproximar porque a luz de Deus ocupa todo o espaço. A sombra do Altíssimo, que parece suave por fora, é intransponível por dentro. Nenhum ataque espiritual é capaz de atravessar essa proteção. Nenhum mal se sustenta diante dela. Nenhuma ação contrária prospera sob esse abrigo. E de modo ainda mais profundo, essa sombra não age apenas como proteção, mas também como direção. Ela orienta as decisões da família. Ela convoca a sabedoria. Ela inspira escolhas que evitam caminhos perigosos. Ela ilumina conversas que precisam ser realizadas. Ela fortalece vínculos fragilizados. A sombra do Onipotente não apenas guarda, ela transforma. Em meio a tudo isso, São Miguel permanece atento. Enquanto Deus cobre o lar, o arcanjo patrulha os limites espirituais da família. Ele percebe aproximações suspeitas e as afasta. Ele identifica ataques invisíveis e os corta com sua espada acesa pelo Espírito Santo. Ele intensifica a proteção quando percebe vulnerabilidade. Ele fortalece o coração quando vê cansaço. Ele circula pela casa como sentinela que nunca perde o foco. Assim, quando a família entra na sombra do Altíssimo, ela não entra apenas em descanso, entra em território guardado. Território onde a paz é mais forte que o medo. Onde a luz é mais forte que qualquer treva. Onde a presença divina é mais real do que qualquer ameaça. A sombra do Onipotente é o lugar onde a alma aprende a repousar,
onde a casa aprende a respirar, onde o coração aprende a confiar. E é por isso que o Salmo 91 diz com tanta clareza: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse descanso não é apenas físico, é espiritual. Não é apenas psicológico, é divino. É o descanso de quem sabe que São Miguel está de pé, que Deus está próximo e que a sombra do Onipotente cobre a família inteira com um amor que nada nem ninguém pode destruir. A noite protegida, quando o arcanjo vigia enquanto a família dorme. Há um momento do dia em que a vulnerabilidade humana se torna mais evidente: a noite. É durante o sono que o corpo descansa, a mente desacelera e os sentidos se tornam menos atentos ao que acontece ao redor. É também durante a noite que, para muitas famílias, surgem inquietações silenciosas, pensamentos pesados, perturbações espirituais, medos antigos e angústias que ganham força no escuro. O Salmo 91 não ignora essa realidade. Pelo contrário, ele a descreve com precisão quando fala do terror noturno e da peste que anda na escuridão. Deus conhece a noite da alma humana. Ele sabe o que tenta se mover nas sombras. E por isso, quando a intenção do fiel é proteger o lar, ele envia São Miguel para vigiar a família enquanto ela dorme. A noite, para o inimigo, parece terreno fértil. Ele se aproveita do silêncio, da escuridão, da redução da vigilância natural. Ele tenta insinuar pensamentos de medo, tenta intensificar inseguranças, tenta provocar pesadelos que drenam a paz interior. Ele tenta confundir, se aproximar, criar inquietação sem causa. Mas o inimigo nunca age sem ser observado. A noite não é domínio dele. A noite pertence a Deus. Ele a criou, ele a ilumina, ele a governa. E quando a família entrega sua noite ao Senhor, ele ordena a São Miguel que assuma posição de defesa ao redor da casa. Enquanto a família dorme, São Miguel permanece desperto. Suas asas se mantêm abertas sobre o lar como escudo espiritual. Ele se move silenciosamente pelos cômodos, como guerreiro que entende que os seres humanos não percebem o que acontece enquanto repousam. Nada escapa à sua visão. Ele observa portas e janelas físicas, mas principalmente as portas espirituais que se abrem durante o sono. Se encontra qualquer sombra se aproximando, ele ergue sua espada acesa pelo Espírito Santo e dissipa a treva antes que ela toque o coração de alguém. Ele é o guardião das horas silenciosas, o protetor das almas adormecidas. A presença do arcanjo não é apenas vigilância, é ação. Ele corta influências espirituais que tentam criar opressões noturnas. Ele afasta presenças que buscam pressionar a mente. Ele neutraliza ataques que tentam se manifestar por meio de pesadelos ou ansiedade. Ele estende uma barreira ao redor da casa, impedindo que qualquer força contrária encontre caminho. E enquanto ele vigia por fora, o Espírito Santo vigia por dentro. Os dois atuam em harmonia, como luzes complementares que impedem que a escuridão encontre espaço no território da família. Há momentos da noite em que o fiel sente uma paz repentina, como se algo estivesse cuidando do ambiente. Há momentos em que pesadelos frequentes desaparecem sem explicação. Há momentos em que filhos que antes acordavam assustados passam a dormir tranquilos. Há lares onde as conversas tensas da noite se tornam suaves. Nada disso é coincidência. É a presença vigilante de São Miguel que se coloca diante de toda a tentativa do mal. A noite também é momento de cura espiritual. Enquanto o corpo descansa, Deus toca memórias profundas, acalma feridas escondidas, dissolve tensões acumuladas. A alma, mais silenciosa, se torna mais acessível à ação divina.
E São Miguel, como defensor da vontade de Deus, protege esse processo. Ele impede que pensamentos negativos interfiram na cura. Ele bloqueia influências contrárias que tentam perturbar o descanso. Ele garante que o coração receba a paz necessária para acordar renovado. Quando o Salmo 91 declara que não temerás o terror noturno, ele não está apenas oferecendo consolo, mas revelando uma realidade espiritual. Deus já enviou defesa antes que a noite chegasse. Ele sabe o que o inimigo tenta fazer na escuridão. Ele conhece as estratégias silenciosas das trevas. Ele conhece o peso emocional que se intensifica no escuro. E é por isso que ele envia São Miguel exatamente para a noite, porque ali o ser humano não tem controle, mas Deus tem todo o domínio. A vigilância do arcanjo não é apenas externa, ela também toca o interior das pessoas. Ele inspira sonhos de paz, ele acalma a respiração de quem dorme inquieto. Ele dissolve tensões espirituais que tentam se acumular no coração. Ele afasta lembranças que tentam se tornar tormento. Ele vigia pensamentos que tentam ganhar força durante o sono. Ele protege o descanso não apenas do corpo, mas da alma. E quando a madrugada se aproxima, quando a noite está quase terminando e o novo dia se aproxima, São Miguel permanece atento. Ele garante que a família acorde sem peso espiritual. Ele sela o despertar com luz. Ele prepara o coração para enfrentar o dia com coragem. A proteção noturna do arcanjo não termina com o amanhecer. Ela se transforma, adaptando-se às necessidades de cada momento. Para muitos, a noite é fonte de medo. Mas para quem confia no Senhor e se refugia sob a promessa do Salmo 91, a noite se transforma em território protegido. Não é espaço de ameaça, mas espaço de graça. Não é tempo de vulnerabilidade, mas tempo de descanso guardado. Não é momento de escuridão, mas de vigilância divina. E é por isso que, ao entregar sua noite a Deus, você pode descansar com paz. Porque São Miguel está de pé, Deus está presente, e a sombra do Onipotente cobre o lar. Nada pode atravessar aquilo que foi consagrado ao Senhor. A consagração da família, ao Salmo 91 e ao escudo de São Miguel. Há momentos na vida espiritual em que a alma deixa de pedir somente proteção e passa a entregar-se plenamente à vontade de Deus. Esses momentos não acontecem por acaso. Eles surgem quando o coração compreende a profundidade da graça recebida, a força do cuidado divino e a grandeza da proteção que o Altíssimo concede àqueles que o buscam com sinceridade. Quando uma família chega a esse ponto, aquilo que antes era súplica se transforma em consagração. Não é mais apenas um pedido por ajuda, mas uma entrega consciente, livre e profunda da vida inteira ao Senhor. E nessa entrega, o Salmo 91 e a presença de São Miguel Arcanjo se unem como fundamento e escudo espiritual do lar. Consagrar a família ao Salmo 91 é muito mais do que recitar palavras. É declarar que a casa, os relacionamentos, os sonhos e os caminhos pertencem ao Altíssimo. Reassumir diante de Deus o compromisso de viver sob a sua sombra, de confiar em suas promessas e de permitir que sua palavra governe o interior do lar. A consagração transforma o Salmo 91 em alicerce espiritual. Ele deixa de ser apenas oração para tornar-se estilo de vida. A família passa a caminhar não pelo medo do mal, mas pela certeza da proteção divina. E quando essa consagração é feita com fé verdadeira, Deus envia São Miguel Arcanjo para selá-la. O arcanjo não aparece apenas como defensor, mas como testemunha da aliança entre Deus e a família. Ele estende sua espada acesa pelo Espírito Santo e traça, no invisível,
o círculo de proteção que envolve todos os que pertencem ao lar. Esse círculo não se revela aos olhos humanos, mas é perfeitamente nítido para o mundo espiritual. Para as trevas, ele é barreira; para os anjos, ele é sinal de autoridade divina; para a família, ele é motivo de paz. Ao consagrar o lar ao Salmo 91, a família permite que cada versículo se torne parte da estrutura espiritual da casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo passa a ser a frase que define o ambiente. A sombra do Onipotente descansará passa a ser experiência cotidiana. Nenhum mal te sucederá passa a ser a promessa que sustenta a alma. Ele dará ordem aos seus anjos passa a ser realidade presente, vivida, percebida. O lar inteiro é construído sobre a palavra, e a palavra se torna o muro que protege cada coração. A consagração toca cada membro da família. Ela fortalece os pais, dando-lhes sabedoria para guiar e discernimento para proteger. Ela acolhe os filhos, envolvendo-os na luz divina desde a infância. Ela acalma os corações mais idosos, trazendo esperança e serenidade para os dias que virão. Ela cura tensões antigas, restaura vínculos machucados e abre espaço para conversas que precisam acontecer. Ela transforma o ambiente invisível, arrancando raízes de medo e substituindo-as por raízes de fé. E enquanto Deus toca o interior da família, São Miguel vigia o exterior. Ele se posiciona diante da porta principal do lar como guardião estabelecido pelo Criador. Sua espada flamejante não ameaça os membros da casa, ela protege. Ela afasta ataques espirituais que tentam se aproximar. Ela corta influências nocivas que buscam entrada. Ela ilumina caminhos que antes estavam confusos. A espada é símbolo da justiça divina que defende os filhos de Deus. A consagração da família ao escudo de São Miguel significa entregar a ele a missão de vigilância espiritual do lar. É confiar que suas asas serão muralha diante dos perigos. É acreditar que sua luz será chama acesa nas noites de inquietação. É saber que sua presença será sinal de paz contra qualquer sombra que tente tocar o lar. Quando a família se consagra ao arcanjo, ela não adora o anjo. Ela honra o mensageiro de Deus que foi enviado para proteger. Ela reconhece que São Miguel é servidor do Altíssimo e sua missão é justamente conduzir os fiéis à proteção do Senhor. Mas a consagração não termina na proteção, ela se estende ao futuro. É pedir a Deus que conduza os próximos passos, que inspire as decisões, que abençoe os projetos, que ilumine o caminho de cada membro da família. É declarar que o lar será guiado não por impulsos ou medos, mas pelo Espírito Santo. É pedir que a palavra continue sendo luz, que a presença divina continue sendo fundamento e que São Miguel continue sendo guardião. Quando uma família se consagra, ela muda espiritualmente de endereço. Ela deixa de viver em território vulnerável para viver em território sagrado. Ela deixa de caminhar pela incerteza para caminhar pela fé. Ela deixa de enfrentar batalha sozinha para ser protegida pelas legiões celestes. Ela se torna parte da promessa eterna do Salmo 91. E assim, quando a consagração é concluída, São Miguel ergue sua espada e apresenta essa família diante de Deus. Ele diz: Senhor, esta casa te pertence. Esta família está sob tuas asas. Esta vida está sob tua luz. Guardarei este lar, porque tu o ordenaste. E Deus, que é fiel, estende sua mão e sela essa consagração com paz. A partir desse momento, a casa não é mais apenas um lugar físico. Ela se torna abrigo sagrado. A família não é mais apenas grupo de pessoas. Ela se torna comunidade protegida pelo Altíssimo. O lar não é mais apenas espaço de convivência. Ele se torna território do Salmo 91,
guardado pelo escudo de São Miguel.